Ah, moleque, eu tava com saudade de gravar vídeo de física nesse canal. Então vamos lá, videozinho Alagoas Max Física. Deixa o like já, senta, relaxa, pega um café, vamos lá. Questão do Itamar, uma vez, eu vou resumir aqui o enunciado porque eu não tô nem doido de ler essa biografia todinha que tá aparecendo na tela pra vocês. Mas quem quiser ler com calma, tá aí, lê bonitinho e vamos lá. A questão diz basicamente que uma gota de tinta de raio de 10 micrômetros foi lançada com a velocidade inicial de 20 metros por segundo entre placas de comprimento de 2 centímetros e no interior dessas placas existe um campo elétrico vertical e uniforme de módulo 8 vezes 10 elevado a 4 newtons coulombs. A gente vai considerar a densidade da gota como sendo de 1000 kg por metro cúbico. E a gente sabe também que no final desse percurso, a gota sofre ali um desvio por conta desse campo elétrico, um desvio de 0,30 milímetros ao atingir o final do percurso. E o que eu quero saber é justamente qual vai ser a carga dessa gota de tinta no final do percurso. Perfeito, então basicamente a gente tem uma gota de tinta que se movimenta entre duas placas e entre essas duas placas existe um campo elétrico que é justamente o que faz com que essa gotinha sofra um desvio. Beleza, e analisando a situação a gente já pode fazer a ponderação mais objetiva de todas, que é analisar que a única força que está atuando nesse sistema é a força elétrica. Então a força resultante desse sistema é igual à força elétrica, ou seja, massa vezes aceleração é igual a carga vezes campo elétrico. Ok, o campo elétrico ele já me deu de bandeja, ele disse que vale, essa intensidade de campo elétrico vale 8 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb, e a gente só precisa descobrir a massa e a aceleração desse corpo. Para descobrir a massa, ele deu uma informação muito importante que é a densidade, que ele disse que vale 1000 kg por metros cúbicos. E como sabemos que a densidade é a massa dividida pelo volume, a gente pode multiplicar os dois lados dessa equação por V, ou seja, volume, e temos que a massa é a densidade vezes o volume. A densidade a gente já conhece, e o volume, como é uma gota, a gente pode considerar essa gota como sendo esférica, e como sabemos o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Aqui no canal tem um vídeo demonstrando essa equação, mas não vai agora, espera acabar o vídeo, depois você vai lá. Então tá rochedo, porque agora é só substituir as informações, o que a gente sabe. A densidade a gente sabe que vale 10 elevado a 3, o raio da gota, aí ele disse que vale 10 micômetros, ou seja, 1 micômetro, cara, aqui tem que ter cuidado, porque é a questão de alta periculosidade. 1 micômetro é 10 elevado a menos 6. Só que eu não tenho 1 micômetro, eu tenho 10 micômetros. Então vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 6. Isso resulta em 10 elevado a menos 5. Tudo isso está elevado ao cubo, que é o raio ao cubo. Perfeito. Então a gente tem que a massa é igual a 10 elevado a 3. E aqui, meus caros amigos, vocês vão ter que me perdoar, mas eu vou ter que fazer isso para simplificar os cálculos. Eu vou cortar π com 3, simplificar π com 3, porque π é mais ou menos 3,14, e 3,14 dividido por 3 é aproximadamente 1. Então vamos fazer essa aproximação aí e continuar os cálculos. Então a gente fica aqui, a massa é igual a 10 elevado a 3 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo isso elevado a 3. Então aqui propriedade de potência, esses expoentes se multiplicam e essa brincadeira aqui vai dar 10 elevado a menos 15. Perfeito? A gente ficou que a massa é igual a 4 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 15. E aqui produto de potências de mesma base. A gente faz o que? Repete a base e soma os expoentes. 3 mais menos 15, isso aqui vai dar menos 12. Então a gente acaba de achar que a massa vale 4 vezes 10 elevado a menos 12. E aí, meus nobres, feita essa descoberta, agora a gente precisa achar a aceleração dessa gota de tinta. E dada a trajetória, a gente consegue calcular essa aceleração. Se você observar bem, essa partícula está descrevendo um lançamento horizontal. E a gente pode enxergar o lançamento horizontal como a composição de dois movimentos, que é o movimento que ele tem na horizontal ao longo de sua trajetória e o movimento na vertical, que é o desvio, né? O movimento que ele sofre ali por conta do campo elétrico que está atuando nesse sistema. E para você entender essa parada de composição de movimentos, vamos imaginar o seguinte: imagina uma bola em cima de uma mesa, eu vou chegar atrás dela e dar um peteleco. Eu apliquei uma força nela, ela vai fazer o quê? Ela vai percorrer mais ou menos essa trajetória aqui, ou seja, ela vai se mover para a direita e cair ao mesmo tempo. Então presta atenção, ao mesmo tempo que ela está se movendo horizontalmente para a direita, ela também está caindo. Ou seja, o movimento ele independe do outro para ocorrer. O movimento de queda dessa bola não altera em nada o movimento que essa bola tem na horizontal.
Assim como o movimento dessa bola na horizontal não vai alterar em nada o movimento de queda desse cara. Ou seja, quer queira se movimentar para a direita, quer não queira, esse cara vai cair, pois ele está sob o efeito da gravidade. Então são dois movimentos que acontecem simultaneamente, mas que são independentes. E como são independentes, a gente pode estudar eles separadamente. O nome desse princípio que eu apresentei aqui para vocês é o princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei. E é ele que nos dá essas liberdades de poder enxergar os movimentos de forma separada e que facilita muito. Porque, presta atenção, vamos separar aqui o nosso sistema em dois movimentos, na horizontal e na vertical. Na horizontal, a gente percebe que essa gota ela não está sofrendo nenhuma força na horizontal que faça variar a velocidade dela. Então, na horizontal, ela está simplesmente se deslocando com a velocidade constante. Portanto, podemos usar aqui o famoso D igual a VT. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância é o comprimento da placa que essa gota está percorrendo, que é de 2 centímetros. A velocidade com que essa gota foi lançada foi de 20 metros por segundo. E o tempo desse movimento é justamente o que a gente quer descobrir. Temos que 2 centímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Já convertendo para ficar tudo na mesma unidade. A velocidade é de 20 metros por segundo, que podemos escrever como 2 vezes 10 vezes o tempo. Perceba que agora a gente pode simplificar 2 com 2 e temos que o tempo ele é igual a 10 elevado a menos 2 dividido por 10. Divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Dito isso, menos 2 menos 1 fica igual a menos 3. Portanto, o tempo que demora para essa gota perfazer essa trajetória é de 10 elevado a menos 3 segundos. Sensacional. E na vertical? Na vertical, a gente percebe que esse movimento ele vai ser acelerado. Porque como essa carga ela perdeu elétrons e ficou positiva, no enunciado está falando, explicando bem direitinho, então essa carga está sendo atraída por esse campo elétrico. Então vai rolar aqui uma força elétrica de atração e essa força elétrica é o que faz variar a velocidade desse cara. Entendido isso, a gente pode calcular a aceleração desse cara usando a função horária da posição para um movimento uniformemente variado. Então podemos falar que a distância que esse cara percorreu na vertical é igual à velocidade inicial que ele tem na vertical vezes o tempo, menos o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aqui a gente já pode notar que a velocidade inicial desse cara na vertical não é nada. Na horizontal ele tem, é 20 metros por segundo, como disse no enunciado. Mas na vertical esse cara não tem velocidade. Então aqui já vai até simplificar, né? 0 vezes t vai dar simplesmente 0. E a gente tem que d é igual a meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa distância de 0,3 milímetros a gente pode converter para metro já. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 4. Isso é igual a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem que é o tempo? O tempo é 10 elevado a menos 3. A gente já calculou. Tudo isso está elevado a 2. Propriedade de potência, esses expoentes vão se multiplicar e vai ficar 10 elevado a menos 6. Daí temos 6 vezes 10 elevado a menos 4. Isso é igual a aceleração vezes 10 elevado a menos 6. Dividindo ambos os membros por 10 elevado a menos 6, vamos ter aí que a aceleração é 6 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 10 elevado a menos 6. Isso vai resultar numa aceleração de 6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo quadrado. E agora é caixa, meu filho, agora é só correr para o abraço. Porque a gente já descobriu tudo que a gente queria. E a gente pode até isolar aqui na nossa equação inicial. Então, como a gente quer a carga, vai ficar que a carga é igual a massa vezes a aceleração dividido pelo campo elétrico. A carga vai ficar igual a massa, que é 4 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a aceleração, que é 6 vezes 10 elevado a 2. Tudo isso dividido pelo campo elétrico, que é 8 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicando o nosso numerador da fração, a gente tem 6 vezes 4, 24. E 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 2 é 10 elevado a menos 10. Então a gente tem 24 vezes 10 elevado a menos 10 no numerador e no denominador simplesmente 8 vezes 10 elevado a menos 4. A gente pode simplificar 24 por 8, vai dar 3. E a gente achou aí que a carga final dessa gota de tinta no final do percurso é de 3 vezes 10 elevado a menos 14 coulombs. E é isso, meu filho. Mais um vídeo macetando questão de provas militares. E caso você queira outros estilos de problema, você deixa aí no comentário. O seu feedback é muito importante para saber do que vocês estão gostando mais, o que vocês querem ver. Cara, é uma honra para mim isso aqui. Deixa o like, tamo junto, valeu, é nóis.